volta para nossa aula sobre o que é o espiritismo. Bom, na aula passada a gente falou sobre alguns tópicos em respeito a Allan Kardec, né? Então, nós falamos que ele entrou em contato com os espíritos pela primeira vez com as mesas girantes, né? E ele precisava ver para crer, e tudo foi a pedido de um amigo dele. Então, para que ele pudesse realmente ver para crer, ele precisava aplicar um método, né? E o método que ele aplicou foi aquele método de experimentação, o empirismo, né? Ele era um cientista, então ele tinha um ideal, né? Positivista, ele era de uma filosofia positivista. E ele também, a partir do momento em que ele entrou em contato com esses espíritos, ele percebeu que os espíritos são apenas almas de homens e não algo assim superior, como algo para ser adorado, né? Idolatrado, como fazem geralmente em religiões que idolatram os espíritos. Eles são espíritos que foram homens, então eles são espíritos que estão suscetíveis, né, a falar algo que pode ser mentira ou algo que pode não ser completamente verdade. Pode ser verdade para o espírito, mas não pode ser verdade. Você precisa comprovar, né, que é verdade. E ele também pensou assim: eu quero conhecer esse mundo, né? Já que eu vi que os espíritos existem, eu quero saber mais sobre esse mundo no qual eles habitam, que é diferente do nosso. O nosso a gente pode ver e os espíritos, o mundo dos espíritos a gente não vê, né? Porque ele não era médium, então ele não podia ver nada que os espíritos poderiam ver ou que os espíritos poderiam querer mostrar para ele quando ele estava, pelo menos, acordado, né? Também vimos que ele tomou esse pseudônimo de Allan Kardec porque o espírito dele, protetor, que se chamava Z, disse que ele foi um druida numa outra vida, que o nome desse druida se chamava Allan Kardec. Era Allan Kardec. E aí ele tomou esse pseudônimo para ele, né? A gente vai entender melhor hoje o porquê que ele usou para assinar o livro esse pseudônimo. Também vimos na aula passada que ele levou perguntas, né, sobre filosofia, psicologia e sobre a natureza desse mundo no qual os espíritos vivem, né, desse mundo invisível. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que foi o Livro dos Espíritos, porque foi a última parte que a gente parou, foi no Livro dos Espíritos, quando ele fala assim, olha, e foi da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação que formei a primeira edição do Livro dos Espíritos. Hoje a gente vai ver mais em detalhes o que foi isso e por que ele deveria escrever esse livro, e se ele fez algo além desse livro e por que ele poderia fazê-lo, o que ele poderia fazer que poderia ser um fracasso, né? Ele tinha muitas dúvidas, tinha muitos medos e muitos receios sobre isso. Então vamos lá, vamos na nossa aula de hoje e a gente começa aqui. Esse livro, o Livro dos Espíritos, era em formato grande, em 4, em 2 colunas, uma para as perguntas e outra em frente para as respostas. No momento de publicá-lo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou com um pseudônimo. Sendo o seu nome muito conhecido
do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia, ele tivera ao tempo dos druidas. A obra alcançou tal êxito que a primeira edição foi logo esgotada. Allan Kardec reeditou-a em 1858. Olha, aqui tem uma nota, vamos dar uma olhada. Ele diz assim: a segunda edição foi impressa em 1860 e não 1858, tá bem? Então vamos voltar aqui. Reeditou em 1860, tá? Sob a forma atual em 12. Revista correta e consideravelmente aumentada. No dia 25 de março de 1856, estava Allan Kardec em seu gabinete de trabalho, em via de compulsar as comunicações e preparar o livro dos espíritos, quando ouviu ressoarem pancadas repetidas no tabique. Procurou, sem descobrir a causa disso, e em seguida tornou a pôr mãos à obra. Sua mulher, entrando cerca das 10 horas, ouviu os mesmos ruídos. Procuraram, mas sem resultado, de onde podiam eles provir. Moravam então à Rua dos Mártires, ou Mártires, número 8, no segundo andar ao fundo. No dia seguinte, sendo dia de sessões em casa do Sr. Baudin, escreve Allan Kardec: contei o fato e pedi a explicação dele. Pergunta: ouvistes o fato que acabo de narrar? Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? Resposta: era o teu espírito familiar. Pergunta: com que fim vinha ele bater assim? Resposta: queria comunicar-se contigo. Pergunta: podereis dizer-me o que queria ele? Resposta: podes perguntar a ele mesmo, porque está aqui. Pergunta: meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos terdes vindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois? Resposta: para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui à tua disposição. Pergunta: ontem, quando batíeis, enquanto eu trabalhava, tinhais alguma coisa de particular a dizer-me? Resposta: o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. O que escrevia me desagradava e eu queria fazer-te parar. Nota: o que eu escrevia, Allan Kardec, era precisamente relativo aos estudos que fazia sobre os espíritos e suas manifestações. Pergunta: a vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? Resposta: sobre o capítulo de ontem. Faço-te juiz dele. Torna a lê-lo esta noite. Reconhecer-lhe-ás os erros e os corrigirás. Pergunta: eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Resposta: está melhor, mas não muito bom. Lê da 3ª à 30ª linha e reconhecerás um grave erro. Pergunta: rasguei o que tinha feito ontem? Resposta: não importa. Essa inutilização não impede que subsista o erro. Relê e verás. Pergunta: o nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procuro? Resposta: talvez. Ou, pelo menos, é um guia que te há de auxiliar e proteger. Posso evocar-vos em minha casa? Sim, para que eu te assista pelo pensamento. Mas, quanto a respostas escritas em tua casa, não será tão cedo que as poderás obter. Pergunta: podereis vir mais frequentemente que todos os meses? Resposta: sim, mas não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. Pergunta: animastes alguma personagem conhecida na Terra? Resposta: disse-te que para ti eu era a verdade, o que da tua parte devia importar discrição. Não saberás mais que isto. De volta à casa,
Allan Kardec apressou-se a reler o que escrevera e pôde verificar o grave erro que com efeito havia cometido. A dilação de um mês fixada para cada comunicação do espírito verdade raramente foi observada. Ele se manifestou frequentemente a Allan Kardec, mas não em sua casa, onde durante cerca de um ano não pôde este receber nenhuma comunicação por médium algum, e cada vez que ele esperava obter alguma coisa, era obstado por uma causa qualquer imprevista, que a isso se vinha a opor. Foi a 30 de abril de 1856, em casa do Sr. Rustan, pela médium Mademoiselle Jaffé, que Allan Kardec recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar. Esse aviso, a princípio muito vago, foi precisado no dia 12 de junho de 1856 por médium de Mademoiselle Aline C. Médium. A 6 de maio de 1857, a senhora Cardone, pela inspeção das linhas da mão de Allan Kardec, confirmou as duas comunicações precedentes, que ela ignorava. Finalmente, a 12 de abril de 1860, em casa do Sr. Derrault, sendo intermediário o Sr. Rosé, médium, essa missão foi novamente confirmada em uma comunicação espontânea, obtida na ausência de Allan Kardec. Assim também se deu a respeito do seu pseudônimo. Numerosas comunicações procedentes dos mais diversos pontos vieram reafirmar e corroborar a primeira comunicação obtida a esse respeito. Urgido pelos acontecimentos e pelos documentos que tinha em seu poder, Allan Kardec formara, em razão do êxito de O Livro dos Espíritos, o projeto de criar um jornal espírita. Havia se dirigido ao senhor Tidman para solicitar-lhe o concurso pecuniário, mas este não estava resolvido a tomar parte nessa empresa. Allan Kardec perguntou aos seus guias no dia 15 de novembro de 1857, por intermédio da senhora E. Dufault, o que deveria fazer. Foi-lhe respondido que pusesse a sua ideia em execução e que não se inquietasse com o resto. Apressei-me em redigir o primeiro número, diz Allan Kardec, e o fiz aparecer no dia 1º de janeiro de 1858, sem nada dizer a pessoa alguma. Não tinha um único assinante, nem sócio capitalista. Filo, pois, inteiramente por minha conta e risco, e não tive de que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. A partir de 1º de janeiro, os números se sucederam sem interrupção, e como previra o espírito, esse jornal se me tornou em poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que era uma felicidade para mim não ter tido um sócio capitalista, porque estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria pretendido impor-me as suas ideias e a sua vontade, e poderia embaraçar-me à marcha. Só eu não tinha que prestar contas a ninguém, por mais onerosa que, como trabalho, fosse minha tarefa. E essa tarefa devia ir sempre crescendo em labor e em responsabilidades, em lutas incessantes contra obstáculos, emboscadas, perigos de toda sorte. À medida, porém, que a lide se tornava mais áspera, esse enérgico trabalhador se elevava também à altura dos acontecimentos, que nunca o surpreenderam. E durante 11 anos, nessa revista espírita que acabamos de ver, como começou tão modestamente, ele afrontou todas as tempestades, todas as emulações, todos os ciúmes que não lhe foram poupados, como ele mesmo relata e como lhe fora anunciado ao ser-lhe revelada a sua missão. Essa comunicação e as reflexões de que as anotou, Allan Kardec nos mostram, sob um prisma pouco lisonjeiro, a situação naquela época, mas fazem também ressaltar o grande valor do fundador do Espiritismo e o seu mérito em ter sabido triunfar. Médium Mademoiselle Aline C., 12 de junho de 1856. Pergunta: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Resposta: não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude, previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro
2 livros, 10 livros e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados, desculpem. Mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência, é preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão será subordinada a condições que dependem de ti. Isso foi escrito pelo Espírito de Verdade em nota. É Allan Kardec que assim se exprime. Então, ele que escreveu, tá? Escreva esta nota no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada. E verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles em quem depositar a confiança e pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas, urdidas por aqueles que se diziam a meu favor e que mostrando-se amáveis em minha presença, me detratavam na ausência. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim, com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso. Mais de uma vez sucumbi sob o excesso do trabalho. Tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso. E tudo isso se verificou. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje na nossa aula. Eu espero que vocês estejam gostando muito dessa leitura. E até a próxima. Um beijo.